Fala galerinha massa do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta hoje para ter uma nova videoaula com a gente nos humanoides, nós, professor Diogo. Isso mesmo, professor Jadson. Hoje o tema é faca na caveira, viu? Porque vamos falar dos bombardeios, das bombas atômicas na cidade de Hiroshima e também de Nagasaki. E antes de mais nada, agradecer a vocês, porque a gente já é mais de 1000 inscritos. Muito obrigado pela força que vocês têm dado ao canal da gente. Por favor, continue divulgando o nosso trabalho. Deixe aquele velho like aí embaixo, compartilhe e fortaleça sempre o nosso trabalho, beleza, galera? Então é importantíssimo a gente contextualizar primeiramente, antes de falar em si desse incidente, desse acidente aí que houve. Então roda a vinheta aí, Júnior, que daqui a pouco a gente volta para a gente contextualizar Hiroshima e Nagasaki. Vai lá, Júnior. Voltamos agora para contextualizar a questão de Hiroshima e Nagasaki, só lembrando os dias, as datas precisas na verdade, sobre a questão do bombardeio que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. No dia 6 de agosto de 1945 e no dia 9 de agosto de 1945, primeiramente em Hiroshima e segundamente em Nagasaki. Lembrando que isso aí foi no final da Segunda Guerra Mundial, onde os países aliados estavam em confronto contra os países que formavam um eixo. Os países que formavam os aliados eram formados por Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética, e os países do eixo eram formados por Alemanha, Itália e Japão. Os países aliados venceram os países do eixo, consequentemente a Alemanha e a Itália se renderam e o Japão não oficializou a sua rendição, ocasionando um clima tenso entre os Estados Unidos e o Japão e embates armamentistas entre esses dois países. Então, minha gente, continuando aí a falar sobre o assunto, na verdade, quem soltou a bomba atômica no Japão foi os Estados Unidos, E a gente vai começar a entender aí como é que essa rivalidade, na verdade, se iniciou. Tudo começou em dezembro de 1941, a Segunda Guerra ainda estava em andamento, e os japoneses resolveram atacar uma base naval, uma base militar americana, que é a base de Pearl Harbor, que fica justamente na ilha do Havaí. A intenção dos japoneses de atacar essa base naval era justamente afastar o máximo possível os americanos das Filipinas, até porque os japoneses tinham um interesse naquele território ali desse país, da Filipinas. Sendo que aquela história, os japoneses cutucaram a onça com vara curta, porque esse incidente em Pearl Harbor resultou na morte de mais de 2.000 militares americanos. Isso aí foi, na verdade, um pretexto para os americanos oficializar de vez a entrada deles na Segunda Guerra Mundial. E aí o bicho começou a pegar, meus amigos. E agora falando do projeto Manhattan, que já estava em andamento no ano de 1939 pelos Estados Unidos, e ficou mais forte com os boatos que se espalharam que a Alemanha já estava fomentando armas nucleares, Então os Estados Unidos, para não perder esse embate, começaram a fazer suas bombas atômicas, inclusive com auxílio de alguns ex-nazistas. Então começaram a planejar as bombas atômicas que futuramente iam ser bombardeadas lá em Hiroshima e Nagasaki. Bom, minha gente, continuando a falar agora da Conferência de Potsdam, Essa conferência ela aconteceu em julho de 1945, foi aí após o término da Segunda Guerra Mundial. Essa conferência ela foi realizada na cidade de Berlim, na Alemanha, onde os países vitoriosos resolveram se reunir para impor certas condições aí à Alemanha, um dos países derrotados. Além disso, eles também planejavam uma futura rendição aí japonesa, já que os japoneses tinham recusado essa rendição antes. Os americanos, muito espertos, resolveram apresentar aos países vitoriosos o projeto Manhattan, Ou seja, eles já tinham aí esse armamento nuclear disponível e estaria possivelmente já disposto a soltar no Japão caso o Japão se negasse de alguma forma à rendição. Algo que o imperador, o imperador Hirohito, ele acabou se negando, lembrando que os americanos já estavam
dispostos realmente a fazer isso, até porque no dia 16 de julho, né, do mesmo ano, antes da conferência, eles já tinham testado, né, em um deserto do Novo México, lá no seu próprio território, essas bombas. O fato crucial da aula de hoje é a questão dos bombardeios. O até então presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, com medo de perder milhares de militares mortos ao invadir o Japão, com o bombardeio das duas bombas, soltou as duas bombas lá no dia 6 e no dia 9 de agosto de 1945, e também com medo dos ataques dos kamikazes. Né? Para quem não sabe o que são os kamikazes, são os suicidas japoneses que se chocavam com as embarcações norte-americanas para evitar invasão no território japonês. Bom, minha gente, como não houve aí a rendição japonesa, então os americanos partiram para o ataque e no dia 6 de agosto de 1945 foi soltado a primeira bomba atômica, né, na cidade de Hiroshima. Né? A bomba era de urânio, né, lembrando que matou aí cerca de 140 mil pessoas de imediato. Né? A bomba foi aí, de jeito até inusitado, né, apelidada de Little Boy. E 3 dias depois dessa primeira bomba, e o Japão não se rendeu, então os Estados Unidos novamente soltou a segunda bomba feita de plutônio, no dia 9 de agosto de 1945, na cidade de Nagasaki. Momentaneamente morreram cerca de 40 mil pessoas. O estrago só não foi maior por causa da sua questão geográfica, uma cidade cheia de montanhas que impediu a radiação se propagar rapidamente, mas cerca de 60 mil pessoas morreram ao longo da radiação, né, porque se espalhou por toda a cidade e muitas pessoas morreram de câncer, tiveram mutação genética. Até hoje algumas pessoas sofrem com a questão da radiação da bomba nuclear. Isso mesmo, e por fim, né, finalmente os japoneses se renderam, balançaram a bandeirinha branca no dia 2 de setembro de 1945, né, como foi assinado lá a rendição japonesa. Né? Então o mundo acabou conhecendo de uma forma muito trágica, né, o poder de um armamento nuclear. Né? É um instrumento aí devastador. Aterrorizante. Então, pessoal, gostaram da nossa aula de hoje? Espero que vocês tenham curtido essa pequena breve aula sobre Hiroshima e Nagasaki. Aqui no próprio YouTube também tem vários documentários que falam mais especificamente do caso. Espero que vocês tenham curtido. A gente curtiu fazer essa aula para vocês. Então, próxima semana a gente tem nova videoaula. Então não deixe de acompanhar nosso canal. Exatamente, gente. Deixa lá aquela sugestão, certo? Se inscreve no canal, tá certo? Isso vai fortalecer muito e ajudar a gente. Então, pessoal, pra frente é que se anda, porque do contrário, professor, é retrocesso, parceiro. Até mais.